a cedência do Donbass? Será mesmo uma condição para a paz? E que tipo de paz? José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Se isto acontecer, é uma subversão da ordem internacional, ou não? Mas ela já aconteceu. Hum. Ela já aconteceu e se nós tivermos noção do quadro em que estamos, não vejo que no fim consigamos regressar ao mundo que existia antes de fevereiro de 2022, e é fevereiro de 2022, não é qualquer outra data diferente, apesar de haver muitos sinais anteriores, 2014, passando da Crimeia, 2008, intervenção na Geórgia. Portanto, há muitos sinais anteriores, mas há ali uma mudança qualitativa que me parece muito significativa. Até que ponto é que nós vamos passar de um mundo que se pensava ordenado pelas Nações Unidas para, enfim, nunca foi verdadeiramente isso, mas para todos os efeitos era esse o quadro imaginado para um mundo de esferas de influência, foi um mundo, por exemplo, do século XIX, e o século XIX foi, no essencial, no século pacífico na Europa, não é? A seguir ao Napoleão. Entre o Napoleão e a Primeira Guerra Mundial há uma guerra muito rápida, quer dizer, em termos importantes, potências, há uma guerra muito rápida entre a Prússia e a França, desastrosa para a França, 1871, e há enfim, uma guerra nas margens da Europa, na Crimeia, mas com questões que têm a ver com a Turquia e até com os lugares santos, foi um bocado por aí que começou. Mas, portanto, não estou a defender que seja assim que se deve evoluir, mas é necessário ter isso em consideração. Mas agora, primeiro que tudo, qual é o ponto da situação? Eu creio que o ponto da situação há claramente um esforço da parte da administração Trump para conseguir qualquer coisa, portanto, nem sempre tendo em consideração os melhores interesses da Ucrânia, mas aquilo, tem havido muitos avanços e recuos, e o plano negocial é sempre assim, vai-se um bocado para a frente, vai-se um bocado para trás, vai-se um bocado para a frente, vai-se um bocado para trás. A questão é saber se de alguma forma se pode consagrar na Ucrânia algo de que eu penso que a primeira vez que já uma vez referi isso aqui num programa, talvez há 2 ou 3 anos, que é se à altura o conflito congela numa linha de cessar-fogo e fica assim por um tempo eternamente. Repara, nós temos 2 conflitos assim, e curiosamente um deles na Europa, que é Chipre. Em Chipre há uma linha dessas que atravessa uma cidade, a cidade de Nicósia. Há ruas, bairros dessa cidade que são zona de ninguém. Aliás, eu aqui há uns tempos vi uma fotografia de um parque de estacionamento em que o poço tinha acumulado em cima dos carros há não sei quantos anos, 40 anos, 50 anos, não sei, 50 anos, a Guerra de Chipre. No caso das Coreias, é mais de 70 anos já. Foi 54 que a guerra acabou. Portanto, agora, não é uma solução que exige, quer num caso, quer no outro, exige garantias de segurança. Esse tema é muito relevante e, desse ponto de vista, a última semana deu-nos algumas indicações, porventura importantes. Porquê? Porque eu creio que Zelensky encontrou uma forma de... Enfim, já ouvi várias expressões, fazer ali daqueles golpes de judo que viram um bocadinho as regras do jogo, que foi dizer, ok, sim senhora, então eu vou fazer eleições, mas vou fazer eleições com lei marcial. Para fazer eleições com lei marcial preciso fazer um referendo e para isso preciso de condições de segurança. E, portanto, aparentemente isto era uma linha vermelha, não ia haver nada até haver a paz, e ele diz, pode haver, mas vocês têm que me dar garantias de segurança. Isto é extraordinariamente complexo de materializar, porque há 10 milhões de ucranianos fora da Ucrânia, porque há que definir se as zonas ocupadas votam ou não votam, há todo o problema da linha da frente, os soldados, enfim, já houve eleições em vários momentos da história em que os soldados votaram
houve eleições na Segunda Guerra Mundial, em que os soldados americanos que estavam no Teatro do Pacífico e do Teatro da Europa votaram. Portanto, não é impossível, mas não é fácil, sobretudo considerando as condições do terreno. Quem é que garante essas condições de segurança? É a OSCE? Quem é que é? Enfim, há aqui um ponto, mas esse ponto obriga, de alguma forma, devolve a questão para o terreno, para dois terrenos diferentes, mas importantes aqui, que é, por um lado, os europeus, e já vamos um bocadinho discutir melhor o que é que os europeus podem ou não podem fazer, que têm falado muito esta semana, portanto, têm sobretudo falado os que contam, a Alemanha, a França e o Reino Unido, são os que contam, neste caso, e os Estados Unidos também, porque uma situação dessas obrigaria a que alguma coisa acontecesse. E nós temos que ter noção de que há, enfim, ontem tivemos a confirmação absoluta disso, que há soldados europeus na Ucrânia. Ontem morreu um britânico que estava lá a ajudar a montar um sistema de defesa antimíssil, portanto, uma arma defensiva, mas para todos os efeitos, era um militar britânico e a Rússia disse logo que considerava o alvo legítimo. Portanto, o tom não diminuiu, o registro não diminuiu. Portanto, por um lado isto, por outro lado, enfim, os Estados Unidos e Trump dizem sempre as coisas do costume, agora é até o Natal. Já passaram, os prazos passam sempre, não creio que isso seja a questão determinante. A questão mais determinante é sempre a Rússia. E perceber aqui duas ou três coisas. A primeira coisa há uma diferença, e essa diferença tem sido tornada clara para quem vai seguindo, por exemplo, a informação prestada por aquele famoso Instituto de Estudos da Guerra, ISW, que tem uma aproximação sempre muito rigorosa ao que se passa no teatro de operações, e a questão é que eles têm vindo a mostrar, porque eles fazem todos os dias atualizações geolocalizadas da linha da frente, é que, por exemplo, um tema que já foi dado por adquirido por Putin N vezes, que é a conquista de Pokrovsk, ainda não aconteceu. Inclusivamente, nos últimos dias houve uma contraofensiva ucraniana, houve uma coluna militar russa que foi destruída por drones, enfim, não está definido. Portanto, a questão é saber se o próprio, quer dizer, Putin diz se não vai a bem, vai a mal, e portanto eu levo o tempo que levar, mas o tempo que levar podem ser anos. E, ao mesmo tempo, nesses anos, há uma questão que, para já, não se tem colocado, em boa parte por responsabilidade também da Europa, que é o tema da evolução da economia russa e da pressão sobre a economia russa, que não está, ao princípio, até parecia estar a evoluir bem, diremos que agora já não se está a passar o mesmo, e nos últimos tempos houve, inclusivamente, algumas operações que nem se percebem como é que eram possíveis. Houve drones marítimos ucranianos que atacaram um terminal petrolífero num mar a que os ucranianos não têm acesso, chamado Mar Cáspio. O Mar Cáspio é um mar fechado, é um lago, uma espécie de grande lago, no Cáucaso, do lado do Cáucaso, portanto, com fronteira com o Irão, com Uzbequistão, Turcomenistão, penso também que são os países que faz fronteira, Azerbaijão, portanto, os vários ãos, e houve aí, aparentemente, um ataque com drones marítimos, não sei até que ponto é que terá sido eficaz ou não, um terminal petrolífero, porque ali também há trânsito de produtos petrolíferos. E há outra coisa que eu acho também que é muito relevante e que não deixa de ser surpreendente. Eu, no outro dia, devo dizer que eu próprio fiquei surpreendido quando ouvi o nosso primeiro-ministro, dizer que Portugal ainda importa gás russo. Pois. É uma coisa que me deixou de boca aberta. Não imaginava que fosse possível, mas aparentemente está a acontecer. Ele diz que vai ser, é por pouco tempo, está quase a acabar. Passaram 3 anos e meio, quase 4 anos. A quantidade de dinheiro canalizado para a Rússia em pagamento de gás pelos países europeus nos últimos 3 anos e meio é mais do que o dinheiro que canalizaram para a Ucrânia.
o que coloca a questão aqui também no domínio da Europa e do que a Europa pode ou não pode fazer. No que diz respeito à questão europeia, e eu estive esta semana 2 dias em Bruxelas e pude estar na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu e na NATO, aquilo que se percebe é que não há, quer dizer, a Europa está a olhar para as suas contas e vê ali um nó seco que não sabe como é que há de sair delas. Nós falamos muito do aumento da despesa com a defesa, isso em princípio está nos Estados. Os Estados vão prometendo, ainda falta cumprirem, alguns já estão a dar passos importantes, sem dúvida nenhuma, alguns deram passos muito importantes até antes de haver esses compromissos, como os países da linha da frente, a Finlândia, a Polónia, por aí adiante. Houve outros que também já começam a dar passos significativos, talvez o mais significativo de todos seja a Alemanha, porque cá também, enfim, não é na União Europeia, é o Reino Unido, também o Reino Unido com uma evolução significativa, mas não há nenhum entendimento na Europa sobre o orçamento, sobre o quadro orçamental para os próximos anos, e há uma grande espada de Damocles sobre a cabeça da Europa, que é uma coisa que as pessoas porventura se esqueceram, é que não há só necessidade de gastar, porventura, mais dinheiro com a defesa. Há necessidade de pagar os empréstimos do PRR. Porque o PRR veio, mas agora tem que ir. Foi um empréstimo europeu, excepcional, por causa das condições que as pessoas recordarão, mas a Europa vai ter que pagá-lo. Agora, como é que o paga? É cortando na política agrícola. Para a semana, Bruxelas vai ter... Parece que vai estar outra vez cheia de agricultores. Vai ser na política de coesão, e aí vai ser de certeza na política de coesão. A política de coesão vai levar a política de coesão, é aquela para Portugal é mais importante. É noutros domínios, tudo isso está em cima da mesa, não há acordo nenhum. Do lado, portanto, do outro lado, onde devia já ter havido um acordo, também não há acordo, e aqui as coisas podem estar um bocado complicadas, que é saber se mobiliza ou não mobiliza os fundos russos que estão congelados em instituições financeiras europeias. Estamos a falar 180 mil milhões de euros, portanto não é pouco dinheiro. Estamos a falar de algo também muito relevante, é que a maior parte desse dinheiro está na Bélgica. Ou melhor, está numa instituição financeira sediada na Bélgica. E se até agora tínhamos o problema do Sr. Orban, agora temos o problema do Sr. Orban e de um primeiro-ministro que eu nem sei dizer qual é o nome, mas até porque a Bélgica está sempre naquelas situações de dificuldade em formar governos, mas aparentemente na Bélgica o problema não é o primeiro-ministro, o problema é que ninguém quer correr o risco. As pessoas estão confortáveis, não é? Portanto, ninguém quer correr o risco de repente haver sanções russas, sanções ao sistema financeiro, por aí adiante. Portanto, há ali um bloqueio. A Europa tem que resolver isto até ao fim do mês. Há uma Cimeira Europeia, a Europa vai ter que resolver isto até ao fim do mês. Se mobiliza ou não mobiliza aquele dinheiro para o apoio à Ucrânia. E não é um detalhe, porque isto pode permitir ou não que até à data, até ao Natal, se resolva ou não o problema. E por fim, talvez o mais importante de tudo, há a questão da Rússia. Eu, sobre a questão da Rússia, creio que o alerta ontem do secretário-geral da NATO faz todo sentido. E é o espírito, claramente, que existe na NATO, e ainda bem que existe. E é um espírito que devia existir em Portugal. Não existe. Nós achamos que tudo se passa lá muito longe, mas esquecemos que nós temos uma frente marítima e que nessa frente marítima circulam navios de guerra da Rússia. De vez em quando falamos disso, mas não é tão raro como isso. E, portanto, num conflito a existir, nós não estamos assim tão longe como muitas vezes se imagina. Portanto, bem, mas independentemente disso e da questão portuguesa, que é enfim, não é neste momento, porventura, a questão central, a questão da Rússia é como é que alguém pode assinar um acordo com uma potência, para todos os efeitos, é uma potência nuclear, cuja forma de pensar, e eu creio que aqui
não é apenas Putin, é uma ideologia do regime, é a forma de pensar imperial e a ideia de que a Rússia só se defende com muita profundidade estratégica, portanto, muito terreno antes de se chegar a Moscovo, e que a história é isso que mostrou, e não era por acaso que os czares chamam czares quer dizer César, portanto, repara, isto vai até lá atrás, portanto, e tudo isto faz parte da mentalidade desde que a Moscóvia se transformou em Rússia, e isso aconteceu com, enfim, praticamente assim, mais ou menos com Ivan o Terrível. Há uma coisa que eu ouvi ao anterior secretário-geral da NATO dizer, numa entrevista ao Financial Times, que eu acho muito interessante e muito revelador. Muito interessante porque muito revelador, não é interessante? E que é uma perspectiva que nós muitas vezes não temos. Ele contou, ele foi primeiro-ministro da Noruega antes de ser secretário-geral da NATO, diz que quando foi primeiro-ministro da Noruega conseguia conversar com Putin e que houve muitos acordos que fez, até para cotas de pesca, que as coisas correram bem. Que a certa altura ele perguntou a Putin, mas porquê é que você tem esta coisa contra a NATO? Qual é o problema que tem? E que Putin lhe respondeu assim: eu conheço a história da Rússia. E a verdade é que nos últimos séculos há sempre um louco desse lado ocidente, que resolve vir por aí adiante. E nós lembramos, o Hitler e o Napoleão. Na cabeça de Putin não é o Hitler, né? E na cabeça dos russos não é só o Hitler e o Napoleão. São os polacos lituanos, que chegaram a ocupar Moscovo e a incendiar Moscovo. Portanto, século XVII, século XVIII foram os suecos, que só foram parados em Poltava. Enfim, um tempo diferente, Grande Guerra do Norte, um momento decisivo na história da Europa, Pedro o Grande contra os suecos, Napoleão, naturalmente. E, curiosamente, o Putin também citou a Primeira Guerra Mundial, apesar daí eu achar que, porque na Primeira Guerra Mundial é óbvio que os exércitos alemães entraram, e depois houve uma guerra civil, e depois houve muita coisa, e a Rússia ficou mais pequena do que era. A seguir à Primeira Guerra Mundial, a Rússia perdeu a Finlândia, perdeu a Letónia, a Lituânia e a Estónia, tudo isso reconquistado a seguir pelo Stalin, após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, esta é a mentalidade. Portanto, pode haver se vocês se aproximam muito, um dia destes há um maluco desse lado que vem por aí adiante. Nós estamos só no princípio do século XXI. Portanto, já aconteceu no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX. Também vai acontecer no século XXI. Temos que estar preparados. Isto com outra noção mais ideológica, que é a que tem a ver com, a czar ser o César moderno e o Putin ser o czar atual, que é a ideia de que é uma civilização central na história do mundo e da Europa, uma referência que vai até ao mais fundo dos tempos e que, portanto, é a resistência a tudo o que possa violentar esta forma de estar, que foi sempre muito, mesmo no tempo da Revolução Bolchevique, depois a seguir tornou-se sempre muito conservadora, muito, em termos de estruturas e de maneira de organização, muito centralista, muito dependente de Moscou ou de São Petersburgo, no tempo em que era São Petersburgo. Portanto, como é que se vive com um país que pensa que tem esta mentalidade, ou esta mentalidade é a atual mentalidade dominante? Nem todos na Rússia são assim, é evidente. Que os russos democratas que estão exilados ou que entretanto foram assassinados tinham outra mentalidade, mas a mentalidade dominante é esta. Como é que se vive com alguém que tem esta mentalidade e que diz, ok, cessar fogo, mas nós deste lado continuamos a ser um urso, e daquele lado eles estão mais ou menos desarmados. E aquele lado é a Ucrânia, que garantias de segurança tem realmente a Ucrânia, e que estatuto pode ou não ter uma zona desmilitarizada ou neutra, ou o que quer que seja, que corresponda àquela parte do Donbass que atualmente não foi ainda ocupada pela Rússia. Isto é muito, muito complicado, porque de facto é aquilo que aterroriza a Ucrânia, que deve aterrorizar a Europa, até porque isto dá um sinal. Porque esta mentalidade é a mentalidade que diz
e é preciso ouvir o que Putin disse, o que Putin está sempre a dizer, que é, quando foi a catástrofe do fim da URSS, ficaram russos por todo lado, russos fora de pé, por assim dizer, fora da sua terra, fora da sua pátria. E não ficaram só na Ucrânia. Não ficaram só na Ucrânia. Ficaram na parte deles da Moldávia, onde há o problema da Transnistria, imensos nos países bálticos. Não quer dizer que os que lá estão queiram voltar, mas ali a coisa também não é completamente simples. Muitos nos países nos cães da Ásia Central, mas aí são países parecidos em muitos aspectos à Bielorrússia, portanto são quase países vassalos, não há a mesma crise, mas esta é a mentalidade, já levou 2 guerras e interferências constantes na Geórgia, a tentativa agora de interferência na Moldávia, a guerra da Ucrânia, e portanto imaginar que um país da NATO, como a Estónia, que é um país minúsculo, um país da atual representante para os assuntos externos, Kaja Kallas, pode de repente ser engolido. A Estónia não tem a profundidade estratégica da Ucrânia, portanto é diferente. Portanto é muito complicado, a não ser que haja um compromisso de segurança que seja difícil de atingir. Agora, se queremos qualquer tipo de acordo, de alguma forma, e porventura tentar congelar a linha da frente, é a solução mais razoável. Não é a solução ideal, é evidente que não é a solução ideal o que existe em Chipre, nem o que existe na Coreia do Sul, Coreia do Norte, mas por vezes, olha, a ordem internacional passa a ser... A ordem internacional passa a ter regras diferentes, passa a ser regida por equilíbrio, por zonas de influência e equilíbrio de forças, portanto, e a percepção de que não é só do lado da Rússia que podem dizer não nos toquem, porque senão nós carregamos aqui nos botões ligados a umas certos mísseis e umas certas armas, é do outro lado que tem que haver a capacidade de dizer o mesmo, porque muito do que aconteceu de falta de apoio à Ucrânia nesta guerra, designadamente, quer dizer, digamos, o momento decisivo é quando a Ucrânia não consegue, no verão de 2023, a contraofensiva falha. Boa parte desse falhanço, porventura não todo, tem a ver com as armas que não foram fornecidas na altura certa. Não sei se teria feito a diferença, mas demoraram muito tempo a chegar, a ofensiva foi feita muito tarde, já as linhas de defesa estavam muito fortes e não funcionou. E a partir daí aquilo congelou. E quanto mais tempo estiver congelado, mais vai sangrar a Rússia, mais vai sangrar a Ucrânia, só que eu diria que a Rússia tem muito mais sangue para sangrar, muito mais litros de sangue para sangrar, e é uma mentalidade muito pior. Mata ali, carne para canhão, sempre foi assim. Sempre foi assim, e nil era o tempore. Não é uma coisa recente, não é de agora.